O primeiro deles é o nascimento. Então, antigamente, era a primeira das cerimônias praticada dentro de um próprio ambiente familiar, e nesse rito, o recém-nascido ele era apresentado aos seus descendentes, à família, era um momento solene, né? E ele era reconhecido também como parte agora de uma linhagem ancestral, né? Lembra do filme do Leão, né? Do Rei Leão, que ele apresenta para todo mundo o filhinho dele? Tinha esse lugar, o nascimento tinha, agora nasceu um outro ser humano dessa linhagem. Então o seu nome era previamente escolhido, então era pronunciado pela primeira vez de forma solene para toda a sociedade, né? Ou para a comunidade familiar ali, a pequena tribo. E aí hoje em dia o nascimento é sim uma coisa importante. Toda pessoa que deseja ter um filho e que traz esse filho ao mundo tem essa importância, considera isso importante, mas muita coisa foi perdida aí, né? A gente se preocupa de ritualizar isso de uma forma mais atual, sem muito significado. Mas como uma criança traz geralmente, uma criança traz muita alegria, beleza, a vida de um casal, de uma mulher, de uma família, geralmente é celebrado isso, né? Mesmo que seja ali com os chás de bebês tradicionais, a chegada dele, ou o parto, do jeito que a pessoa escolhe fazer, e todas aquelas lembrancinhas de maternidade. Então é um momento que se marca, mas não é mais como antigamente, né? De falar assim, nossa, é outro ser humano de uma linhagem, não tem mais esse lugar de reverência, né? Mas tem um lugar de celebração. Então por isso que o nascimento, dentro das coisas que nós conhecemos como rito de passagem, é um rito muito reconhecido por todos nós e importante. Passando essa fase do nascimento, né, vem a fase da infância, onde a gente vê algumas coisas acontecendo que são pequenos ritos de passagem na vida da infância de uma criança, na fase, e que ele é sim comemorado pelos pais, pelas pessoas em volta e pela própria criança, pela alegria de vê-los galgar essas novas fases, né? Vista nos seus pais, vista nas pessoas que estão ao seu redor, como aprender a falar, a andar, né? Quando acontece a troca dos dentes, quando acontece qualquer evento diferente para ele, que ele se vai se identificando como um serzinho humano e é comemorado pela família, né? De fazer algumas atividades sozinho, que não dependa mais dos pais. Então são pequenos ritozinhos que a gente vai celebrando ainda, porque está bem envolvido aí com aquela criança, né? Os pais celebram e marcam esse momento de alguma forma. E aí depois tem o batismo, para quem comunga dessa atividade nas suas religiões, a primeira comunhão. Em algumas religiões, a primeira comunhão, em outras um outro rito de passagem. Também marcam a vida de uma criança. Aí vem o primeiro dia de aula dela, que também é um marco muito interessante, porque é a primeira vez que ela vai sair do ambiente familiar para conviver com um outro grupo. Então, acaba sendo um momento que os pais conseguem trazer uma celebração para esse dia, né? De falar, olha, de preparar a criança para esse dia. As escolas têm essa preocupação hoje em dia de trazer uma primeira adaptação, menos horas naquela adaptação, para que a criança consiga entender que está mudando de fase. Então, por enquanto aí, estamos sendo guardados pelas pessoas que nos cercam para que nós possamos passar pelos nossos ritos. Mas depois, quando a gente fica adulto, a gente tem que se responsabilizar por eles, né? Mas continuando, aí vem o primeiro dia de aula, vem a alfabetização, que é outro rito que as escolas hoje em dia, de forma muito bonita, elas conseguem manter, que é mostrar para as crianças que agora, através de uma cerimônia na escola, de que agora elas sabem ler, escrever. E que a partir desse conhecimento, elas agora recebem ali a possibilidade de conhecer mais da vida, de acessar os conhecimentos através da escrita e da leitura, acessar a si mesmo e ao mundo, né? E que por isso também ganha a responsabilidade sobre a sua expressão na vida. A expressão dela agora cabe a ela, né? Então, é um rito de passagem.